Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal diário de informações sobre o Parlamento Capixaba. Na segunda sessão ordinária da semana, destaque para a votação de proposta que deve beneficiar pequenos produtores rurais do estado. A repórter Nicole Espósito esteve em plenário e tem os detalhes para a gente. Nicole? Luciana, o plenário aprovou o projeto do Poder Executivo que institui o FUNZAF, Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do Estado. Segundo a proposta, o fundo deverá dar apoio financeiro a projetos coletivos da área escolhidos por meio de editais de seleção pública. O suporte técnico e financeiro será feito por meio do BANDES, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo. Os recursos devem ser destinados a investimentos fixos, como aquisição de máquinas e equipamentos. O FUNZAF será vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca e administrado por um comitê gestor. É com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Segue em tramitação na Casa projeto de lei que dispensa obesos de passarem pelas catracas dos ônibus. A matéria não libera o pagamento das passagens, apenas facilita a locomoção no transporte coletivo das pessoas com excesso de peso. A iniciativa é do deputado Luiz Durão, que requereu urgência para a votação da proposta. Isso aí é uma falta de respeito, é uma humilhação para essas pessoas e esse projeto dá o direito dela, se ela vê se tem condições de passar pela catraca, ou se não, entrar pela frente, vem, paga e fica para o lado que sem precisar passar na catraca. Vai pagar e vai observar, inclusive, o cobrador girar a catraca. Agora, ela não vai passar pela humilhação de ser agarrado por 3, 4 pessoas para poder ajudar a passar nessa catraca. E a obesidade é uma preocupação não apenas de adultos. O número de crianças e adolescentes com excesso de peso é cada vez maior e mais preocupante. O tema vai ser discutido na Comissão de Saúde da Casa. A hora do recreio é um dos momentos mais aguardados por essa garotada. E quando o assunto é o lanche favorito... Eu trouxe Cheetos, biscoito de morango. Às vezes eu trago biscoito recheado, outras vezes eu trago biscoito normal. As guloseimas que fazem a alegria das crianças podem ser encontradas facilmente nas lancheiras dos alunos, mas são também as vilãs da vida saudável. A combinação de hábitos alimentares inadequados e sedentarismo tem como resultado um quadro preocupante. É cada vez maior o número de crianças e adolescentes que estão acima do peso ou obesos. Este pediatra coordenou uma pesquisa sobre obesidade e doenças associadas. O estudo avaliou a situação de crianças entre 6 e 9 anos de idade e adolescentes entre 10 e 14 anos que estudam em escolas públicas da região metropolitana da Grande Vitória. A conclusão que nós chegamos é que as crianças que estão na faixa dos 6 aos 9 anos, quase 40% delas têm excesso de peso. Ou seja, nesse grupo aí, você tem crianças que têm um peso aumentado acima do normal, mas nós encontramos um grupo de quase 10% que estão muito obesas. Então isso chamou atenção. No grupo de 10 a 14 anos, o que nós observamos? Que quase 30% delas têm excesso de peso. E desses quase 30%, 9% estão obesos e 1% já tem obesidade grave. Então isso é algo que chama atenção em relação ao perfil nutricional. Além de ser um fator de risco para várias doenças como diabetes e hipertensão, o excesso de peso em crianças e adolescentes também pode ocasionar problemas nos aspectos psíquico e social. Ela sofre o bullying, quer dizer, os colegas dela começam a chamar de gorda, persegue essa criança, agride essa criança e ela, inclusive, perde o interesse pela escola. Quando ela perde o interesse pela escola, ela perde também o interesse de se cuidar. Então aí entra o processo de ansiedade
entra o processo de depressão. Já está descrito que nesse grupo há um aumento do suicídio nessas crianças por causa da depressão que eles desenvolvem. Então essa é uma questão complexa, por quê? Porque ela envolve não só a questão da obesidade em si, mas ela envolve a questão do controle, que tem que estar associado à família, à sociedade, o Estado, o poder público e o serviço médico. A gravidade dos problemas causados pelo excesso de peso entre crianças e adolescentes levou a Comissão de Saúde da Casa a agendar um debate sobre o tema. O evento vai contar com a participação do pediatra autor da pesquisa e a análise da situação atual com o aumento do índice de obesidade entre crianças e adolescentes revela a inversão de problemas nutricionais entre o público infanto-juvenil. Caracteriza-se por mudanças recentes no padrão alimentar da população de um modo global, bem como mudanças no estilo de vida, com a redução da prática de atividade física regular e uma maior ingestão de produtos ricos em gorduras, em especial a gordura saturada, a gordura trans, alimentos ricos em açúcares, sal e a redução do consumo de carboidratos complexos, a exemplo das frutas, dos grãos integrais, entre outros alimentos. E com isso nós observamos uma redução expressiva da desnutrição primária e um aumento da obesidade, enquanto problema de saúde pública global. E o que nós observamos ainda é que algumas dessas crianças que são diagnosticadas com excesso de peso, quadros de sobrepeso e obesidade, elas podem apresentar sim carências nutricionais específicas, como, por exemplo, deficiência de ferro, dentre outros micro e macronutrientes propriamente ditos. A presença do Espírito Santo no cenário de grandes eventos culturais do país também foi destaque no Legislativo Estadual. Os deputados ressaltaram a importância do show do ex-Beatle Paul McCartney em Cariacica na noite desta segunda-feira. Como cariaciquense, como cidadão, como deputado estadual e como alguém que participou para que o Estádio Kleber Andrade pudesse chegar onde chegou, eu me sinto muito feliz e honrado, e ontem ter assistido o maior show que Cariacica já teve em toda a sua história. Foi assim uma coisa sensacional. Nós temos que ter muito orgulho dos organizadores. Trouxe ao Espírito Santo no momento que o Espírito Santo está precisando de autoestima, de alegria do coração, a alegria da alma. E graças a Deus eu fui. Estou extremamente feliz. Faltam leis no Brasil? Ou será que falta cumprir as regras legais já existentes? A desobediência à legislação brasileira é o tema do Plenário do Povo de hoje. Confira. Você acha fácil desobedecer às leis? Mais de 80% dos brasileiros acham que sim. Esses dados são de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas para o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento também faz um corte por renda. Quanto maior o rendimento da pessoa, maior a sensação de que as leis não são cumpridas. A pesquisa mostra ainda que pouco mais de 30% da população confia no judiciário e na polícia. O Plenário do Povo veio às ruas para saber: você acha que as leis são cumpridas no Brasil? Não, a gente tira a ideia pela lei da responsabilidade fiscal. A gente vê que existe o poder executivo, ele exagera contratando em cargos de confiança, pagando alto salário. A gente percebe que as leis não são cumpridas no país. Uma das leis que são poucas cumpridas é a questão da lei seca. É uma lei de que as pessoas que têm um cargo maior na sociedade, conhecimento, essas leis não servem para eles, só servem para as pessoas de baixa classe social, de que não têm condições de se defenderem. Essas pessoas, sim, a lei é cumprida para elas, mas para as outras pessoas não são. É fácil porque, infelizmente, não tem a punidade necessária, né? A maior prova está aí. Os bandidos ficam presos 2, 3 meses depois, é solto, eles sabem que não dá em nada, dá em pizza, né? Dizem que até as leis brasileiras são espetaculares, mas
infelizmente elas não são cumpridas como deveriam ser. Existem muitas leis. Algumas já são muito antigas, realmente precisa dar uma renovada, enfim. Mas a gente vê toda hora aí saindo no noticiário, pessoas dando, que eles falam de carteirada, outras pessoas descumprindo, mas porque tem um certo nível, então consegue se safar. Então, infelizmente não é que nós não temos leis, mas não existe um método eficaz para que elas sejam cumpridas. Normal, leis de trânsito mesmo, a própria lei seca não é uma fiscalização que funciona. Acho que a principal hoje é uma que gera muitos acidentes, né? Então é bem preocupante. Dentro dos ônibus, as pessoas não dão lugar aos idosos, né? Isso é uma lei, eles têm a lei deles. Crianças, pessoas com crianças de colo também, às vezes não dão lugar para elas sentarem. Então isso é descumprir a lei. A questão não é a facilidade de desobedecer, não. É a complicação que as leis trazem para as pessoas obedecerem, entendeu? A boa vontade, o interesse, eu acho que até existe. Mas o senso de justiça entre uma coisa e outra acaba complicando essa questão da obediência às leis. Cumpridas elas são, mas muitas delas são burladas por algumas pessoas que entendem um pouco mais do que as pessoas, existe muita pessoa leiga, mas a nível de cumprimento sim, uma boa parte delas, só que não especificamente como manda ali no papel. A lei é tão fácil desobedecer que eles burlam a lei toda hora, todo minuto. A coisa mais fácil é desobedecer. Ninguém obedece a lei no Brasil. Veja as atividades agendadas pela Assembleia Legislativa para os próximos dias. Quarta-feira, 12 de novembro, 9 horas da manhã, sessão ordinária no plenário Dirceu Cardoso. Quinta-feira, 13 de novembro, 7 horas da noite, audiência pública da Frente Parlamentar Ambientalista sobre a duplicação da BR-101 no trecho da Reserva Ecológica de Soretama, no plenário Dirceu Cardoso. Sexta-feira, 14 de novembro, 2 horas da tarde, seminário A Construção do Informe Paralelo do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, no plenário Dirceu Cardoso. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Alice. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.